Eu vou trazer uma reportagem agora que chocou a população da cidade de Pontes e Lacerda no ano de 2020, e não só lá, mas também todo o estado de Mato Grosso. Um caso que aconteceu de um bebê que nasceu, quer dizer, estava nascendo, né? E precisou ter o pescoço cortado. Virou caso de polícia e agora a Polícia Civil conseguiu concluir aí as investigações, concluiu o inquérito e a gente tem detalhes sobre este caso. Inclusive tem a entrevista aí com o delegado falando sobre essa situação que aconteceu no ano passado e que chocou a população ali da cidade e de todo o estado de Mato Grosso. Já pensou? Um bebê nascendo teve que ter o pescoço cortado? Nós temos alguns detalhes a mais, algumas informações aí que não foi publicado na época e que agora a Polícia Civil vai esclarecer como foi que tudo aconteceu após as investigações. Há 7 meses atrás, Pontes e Lacerda ficou chocada com um procedimento cirúrgico de um parto que aconteceu no Hospital Vale do Guaporé. Pois é, naquele momento, uma criança foi preciso de forma necessária e urgente ter o pescoço cortado para ser retirado de dentro da sua mãe. Dali em diante foi aberto um inquérito policial e 2 delegados passaram por esse caso. As últimas 3 pessoas foram ouvidas pelo delegado Marlon Luz, que já, como terceiro delegado, fez o fechamento desse processo. A perícia trouxe 2 informações importantíssimas para o inquérito, porque o fato ocorrido naquele parto no mês de julho de 2020, pelo fato de a equipe médica ter retirado a cabeça do bebê. Então esse foi o fato crucial que deixou a sociedade estarrecida. Mas a perícia, ela trouxe uma informação precisa no sentido de que aquele corte feito na cabeça do bebê pela equipe médica foi um corte necessário para salvar a vida da mãe. Por quê? Porque a perícia aponta que naquele ato o bebê provavelmente já estava morto. E uma outra informação precisa foi a causa da morte do bebê, né? Segundo a perícia, o bebê teve como causa de morte uma hipóxia intrauterina. Isso quer dizer que o bebê sofreu uma espécie de asfixia. A transmissão do oxigênio da placenta da mãe para o bebê foi interrompido. A perícia trouxe para a gente essa informação da causa da morte do bebê e a investigação, a partir dessa informação técnica, foi direcionada não para apontar qualquer indício de autoria de homicídio doloso, não foi isso, porque a materialidade demonstrou o contrário, mas assim, pelo fato do bebê ter sinais vitais, está com a saúde boa, tanto no pré-parto, na fase anterior ao início de trabalho do parto, quanto durante o trabalho de parto, o bebê apresentando os sinais vitais normais, e houve, diante desse contexto, a morte daquele bebê. Então o inquérito ele foi direcionado, após a perícia, para tentar identificar se houve algum profissional, né, naquele cenário do parto, responsabilizado pelo resultado morte do bebê, mas pelo resultado culposo da morte do bebê. Como que foi o pré-natal? A mãe apresentou os documentos necessários ali na unidade hospitalar durante os 9 meses de gestação? Os documentos que ela apresentou no hospital no dia do parto foram os documentos até o 8º mês de gestação. E o que a gente pôde perceber foi que durante esse 1 mês, do 8º para o 9º, o bebê acabou engordando, pegando 1 quilo de peso. A perícia aponta que ele estava com em torno de 4,5 quilos após ter nascido. E possa ser, segundo informações também que estão dentro dos autos, que esse fenômeno que a literatura médica chama de feto macrossômico, que é quando o bebê tem mais de 4 quilos, possa ser que esse seja um fator que desencadeou a distocia de ombro, que foi o evento inesperado que ocorreu durante o parto.
Então, a mãe apresentou os documentos, a equipe médica tem o dever de analisar, por óbvio, e decidir em cima disso. O que a polícia conclui com tudo isso, com o fechamento do inquérito, doutor? A Polícia Civil agora vai terminar toda essa análise e durante a confecção do relatório vai decidir se vincula a prática desse homicídio culposo a algum dos responsáveis. De posse de todas essas informações, de todo o pessoal envolvido sendo ouvidos pela Polícia Judiciária Civil, o caso agora segue com o Ministério Público e dá um desfecho definitivo para esse caso. E vai encaminhar um inquérito devidamente concluído, com as informações todas lapidadas para o Ministério Público. E lá eles vão decidir, após a análise feita também com cautela, se é uma situação de crime ou não, vai promover a denúncia ou não, se entender pelo crime, e os trabalhos da Polícia Civil